Sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16, nós estamos completando esse aniversário da igreja, 1 ano, e todos os dias eu tenho, todo domingo, quinta-feira, a gente tem buscado compartilhar os fundamentos da igreja, também a gente está numa mensagem, uma série de mensagens chamado de Construindo uma Igreja Saudável. E Mateus 16, 13 ao 20 é a base desse texto, mas eu queria ler com você dessa série, eu queria ler 2 versículos com você. Nós vamos falar hoje, numa outra temática, nós vamos falar sobre uma igreja que se move em família. Quantos aqui desejam fazer parte de uma igreja saudável? Então, nós precisamos entender uma igreja que se move em família. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela: uma igreja que se move em família. E olha só, Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, Jesus está dizendo isso para Pedro. Ele está dizendo: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depressão é um inferno, entendeu? Porta do inferno, depressão é um inferno, ansiedade é um inferno, entendeu? Só quem passa por isso sabe que é tenso. Você está entendendo, senhor não? Então, vamos dar nome, para o que está querendo dizer a porta do inferno, todas as coisas, ideologias e coisas que vêm para roubar a nossa paz, é uma grande porta do inferno na nossa vida. Faz sentido, senhor não? Que perturba, que deixa mal, Então, Jesus está dizendo que você é Pedro, e sobre essa pedra, está dizendo para Pedro, sobre essa pedra, sobre a revelação que Pedro teve de Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre essa revelação, essa pedra, Jesus é a pedra fundamental que os construtores rejeitaram. Está entendendo, senhor não? Então, é Jesus. Então, Jesus está falando dele mesmo, a revelação de que ele é o Cristo e que ele é o Filho do Deus vivo. Então, sobre essa revelação, ele edificará a sua e a porta do inferno. Então, ele estava diante lá de vários deuses, um lugar chamado Portas do Inferno mesmo, literal, lá em Cesareia de Filipe, e ele está dizendo isso, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E versículo 19, ele está dizendo o quê? Eu lhe darei as chaves do reino dos... A quem que ele vai dar a chave do reino dos céus? A Pedro? Não, a igreja. Eu lhe darei as chaves do reino dos... O que você ligar terá sido ligado nos... E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Jesus está falando sobre isso. Queridos, você precisa entender algo que eu quero com muita clareza aqui hoje. Tem muita gente por aí falando mal da igreja. Tem muita gente por aí desacreditado na igreja. Muita gente que não frequenta mais igreja. Então, um movimento dos desigrejados muito grande, e já estava lá nas escrituras, logo depois que a igreja nasce, em Hebreus, tem uma forte ênfase sobre, o escritor de Hebreus falando: não deixei de congregar. Então, já existia o movimento desigrejado, já existia naquela época, Então, tem muita gente que não está mais frequentando, não está mais acreditando na igreja, falando mal da igreja, e alguns por motivos verdadeiros. O que é mais chocante é que alguns por motivos lícitos e verdadeiros, porque eles encontraram com uma igreja falsa, uma falsa igreja, e foram machucados por essa tal falsa igreja, e por isso estão desanimados, desacreditados, desencorajados, feridos. Mas outra coisa que nós precisamos entender é que Jesus está dizendo que ele está construindo uma igreja. Você está entendendo, senhor não? E essa igreja, e a palavra que igreja é eclésia,
está dizendo aqui no texto de Mateus 16, é a primeira vez que Jesus está falando sobre esse negócio chamado igreja. Então, e essa palavra para nós, no original, no grego, é eclésia. E eclésia, no original, quer dizer o quê? Uma reunião de cidadãos chamados para fora dos seus lares em um lugar público. Olha só, eu vou repetir. A palavra eclésia significa isso. Chamados para fora das paredes, né? Então, chamados para fora dos seus lares, para um lugar público. Então, outra coisa, que essa palavra, né, como que era, a eclésia era formada, Jesus está fazendo um uso de uma palavra grega, e que era de uso no Império Romano, então ele estava dentro da cultura lá de Roma, e essa palavra eclésia, a eclésia de Roma, ela era formada por um grupo de anciãos, que ouviam a voz do imperador, então era de gente anciã, cabelo branco, mais velho, maduro, eles ouviam a voz do imperador, e eles tinham a incumbência de fazer exatamente o que aquele imperador estava desejando. Essa era a função da eclésia. Você está entendendo? Tem gente aí? Sim. E eles realizavam a vontade do imperador no seu império. Então, Mateus 16, 18, 19, Jesus não está falando de uma falsa igreja. Claramente, ele não está falando de uma falsa igreja. Ele está falando que ele está construindo e edificando, Jesus está construindo e edificando uma igreja sólida, em que ele é o verdadeiro e grande engenheiro. Jesus é o engenheiro dessa obra, ele é o arquiteto dessa obra, que irá sair das quatro paredes, entendeu? Isso aqui não é igreja, isso aqui é uma garagem, né? E nem se a gente tivesse um templo igual aquele que a gente viu lá em São Paulo, né? Os meninos passaram lá na frente agora, lá do templo de Salomão. Nem se a gente tivesse um templo daquele que é lindo, maravilhoso, gigante, aquilo também não é igreja. Você está entendendo, senhor não? Então isso, prédio, não define igreja. Então se você está esperando a gente ter um prédio para você viver igreja, você não entendeu o que é igreja. Você está entendendo, senhor não? Igreja, se o prédio acabar, a igreja continua, porque a igreja não é prédio. A igreja é formada de pessoas, né? Então pessoas, e também igreja não é sozinho. O movimento desegrejado acontece porque as pessoas acreditam que elas são igrejas sozinhas. Eu sou a igreja. Não é não. Para você ser igreja, você precisa de corpo, de gente. Então por isso que se chama corpo de Cristo. Você tem gente aí? Então, olha só. Então, Jesus está construindo e edificando uma igreja como grande engenheiro e arquiteto, né? Muito legal o design aqui, quem fez foi o Ulisses ali, né? Ele fez um arquiteto, dá até para a gente entender melhor a alusão. E arquiteto que irá sair para fora das quatro paredes, para um lugar público. Então, igreja não funciona de domingo. Domingo é o lugar para a gente receber palavra de Deus, ser edificado, celebrar como família. Mas irmão, a nossa igreja não é esse domingo. Para de definir igreja como ir ao culto de domingo, porque não é isso. A igreja ela foi formada, e aqui a gente está ouvindo palavra, a gente está sendo equipado, e a igreja é como um quartel-general de Deus na sociedade, para a gente brilhar a luz de Cristo no meio sermos, né? Outro texto que Paulo fala sobre brilhar a luz de Cristo como luzeiros do Senhor dentro de uma geração corrupta e perversa. E Jesus, na sua oração sacerdotal em João 17, ele roga e fala assim: Pai, eu não oro você para tirar eles do mundo, eu oro para que eles permaneçam no mundo. Você está entendendo, senhor não? Então esse negócio de igreja sair do mundo e ficar, né, num lugar isolado, né, longe da sociedade, esse negócio da igreja, né, ficar como um clube, né, a gente está dentro de um clube, do lado de um clube, né, então bem legal isso aqui, né, essa referência. Hoje Deus está me ajudando nas ilustrações, né? Então assim, a gente está do lado de um clube. Então igreja, querido, não é um clube de, né, social. Então não é para a gente viver aqui um clubinho fechado,
longe do mundo e sem se relacionar com o mundo. Isso não é a igreja de Jesus. Não é a igreja que Jesus está construindo. Ele está construindo e preparando uma igreja para que essa igreja, ela permaneça no mundo e não saia dele. Agora, é uma igreja que entende a voz do imperador, realiza a sua vontade assim na terra como no céu, e essa igreja vai brilhar sua luz no mundo. Então o mundo, perversão, como o escritor de Filipenses fala, se vocês são luzeiros do mundo, dentro de uma geração corrupta e perversa. Então quando a gente olha para o mundo, a gente vê pecado, a gente vê gente vivendo de qualquer jeito, a gente vê um monte de ganância, corrupção, quebra de aliança, gente traindo. Você está entendendo, senhor não? Isso é o que tem no mundo e na sociedade. Só que eu e você, não é para a gente sair da sociedade e ir para um monte e ficar lá sozinho esperando Jesus voltar. Não! É para nós estarmos no meio dessa corrupção toda, sem se corromper e brilhando a luz de Cristo naquele lugar. Amém. Isso é igreja. Então, eclesia é um chamado, para fora das quatro paredes, para um lugar público, para naquele lugar a gente brilhar a luz de Cristo. Então, uma igreja que fica isolada e centralizada nela mesma, com um clube de santos, não é vida de igreja. Isso não é a igreja que Jesus está construindo. Você está entendendo, senhor não? Então, essa igreja que Jesus está construindo é uma igreja que vai brilhar. Então, as nossas boas obras não devem ficar escondido. Entendeu? Jesus fala isso, ele está falando no Sermão do Monte. Ele fala sobre como você pode pegar uma luz e esconder, Então ele fala sobre ser sal da terra e luz do... Se o sal não salga, ele não serve só para jogar fora e ser pisado. Se a luz não brilha, entendeu? Nem se pode esconder uma cidade que foi edificada sobre... Porque uma cidade tem iluminação, tem luz. Faz sentido, senhor ou não? Então você e eu, nós somos chamados por Deus para ser igreja que tem luz de Jesus brilhando em nós, e essa luz e essa obra, ela vai ser vista no meio da sociedade. Entendeu? E a gente vai trazer luz, iluminação, transformação. É essa igreja que manifesta a vontade de Deus aqui na terra como nos céus. Então, viver igreja tem a ver com brilhar a luz de Cristo no meio da nossa geração. Jesus está chamando e construindo uma igreja que ela vai fazer isso. Ela vai fazer isso. Uma igreja que vai mostrar a glória do Senhor no meio da sociedade. Essa igreja, ela está sendo construída e edificada sobre firmes fundamentos. E essa igreja é que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. É essa igreja. Essa igreja. Então, você precisa entender hoje três coisas. Três coisas, precisa sair daqui hoje dessa reunião. Hoje eu vou falar muita coisa, muitas vezes isso daí. Então você vai anotando que vai ter um monte de coisa para você entender. Mas eu quero trazer primeiro três coisas, tá? Então hoje, três coisas. As primeiras três coisas para você entender. Irmão, não seja, Primeira coisa. Deixa eu segurar aqui, eu ia falar uma outra palavra. Não seja, oh meu Deus, fugiu a palavra, oh meu Deus, não é desapercebido, distraído, alheio, desinformado, alguma coisa alienado, ou alguma coisa desse tipo. Uma coisa você precisa entender, existe uma falsa igreja. Então, não seja, simples demais, você precisa estar atento a isso. Existe uma falsa igreja, como também existe uma falsa igreja formada com falso ensino. E essa igreja falsa, com falso ensino, está machucando muita gente. Entendeu? Falsa igreja, falso ensino, e que machuca muita gente. E muitas pessoas que estão sendo machucadas não querem mais saber dessa igreja.
ou da igreja, né, e generaliza tudo, porque foi machucado por essa. Você está entendendo? Só que Jesus não está de acordo com isso. Irmão, vamos lá, meu Deus. Jesus não está contente em ver pessoas sendo feridas por conta de um sistema religioso. Jesus não está feliz com isso, isso não agrada o coração dele. E dessa igreja, ele não é o construtor, ele não é o engenheiro, ele não é o arquiteto. As pessoas estão fazendo as coisas no nome dele, mas sem ele. Você está entendendo, senhor não? Não é obra de Jesus. Por isso tem gente ferida, gente desviada, gente desencorajada e falando mal da falsa igreja. Então, quando você ouve gente, parente e gente falando mal, você precisa entender isso. Cara, ele está falando de uma igreja, mas que não é essa aqui, saudável. Não é uma igreja que Jesus está operando. Tem coisa na mídia saindo, cara, escândalo, cara, verdade, mas ó, esse cara aí que teve esse escândalo, poxa vida, ele está mais parecido com um falso profeta do que um profeta de Jesus de verdade. Então você tem que estar atento a isso. Você está entendendo, senhor não? Você tem que estar atento. E você tem que ser alguém sábio, alguém coerente, alguém que está querendo estar atento, apercebido do seu tempo, entendendo que vai ter falsa igreja, falso ensino. E Jesus já disse, Paulo falava sobre isso, os apóstolos falaram sobre isso, que nos últimos dias isso iria aumentar. Então, você tem que estar consciente que vai existir isso. Segunda coisa, que você precisa sair daqui entendendo. Como existe uma igreja falsa, existe uma igreja verdadeira, que tem um verdadeiro ensino, que comunica o evangelho, uma igreja que é biblicamente embasada, uma igreja que fala a verdade, e está comprometida com a verdade, e que não adultera a verdade para agradar outros, entendeu? O evangelho, querido, ele sempre vai confrontar pecado. Então, se você está numa igreja e que não está falando sobre o evangelho, e que não fala sobre pecado, e encoraja você a confessar pecado, essa igreja está muito perigosa, e certamente ela está com um falso ensino, com um falso profeta, falso, né? E não é uma igreja que está seguindo a verdade. Você está entendendo, senhor não? Uma igreja que vive o evangelho é uma igreja bíblica, uma igreja que fala a verdade. Então isso acontece, isso tem. Gente que não fala a verdade por medo de perder dízimo, perder oferta. Isso não tem a ver com obra de Deus. Isso tem a ver com falso ensino. E isso está cheio. Então você precisa entender isso. Então, a igreja com o verdadeiro ensino, ela é uma igreja que está preocupada com a saúde. Então, essa igreja, ela vai gerar cura, ela vai gerar restauração, ela vai gerar transformação, e a vida de Jesus vai fluir através dessa igreja. E essa igreja irá brilhar e se chamará de igreja gloriosa. É essa igreja que Jesus está de acordo com ela. Não só de acordo, mas Ele é quem está edificando essa igreja. Então, você precisa entender que Jesus está construindo uma igreja. E você e eu, nós precisamos estar nessa igreja. Faz sentido? E a palavra que edificarei a minha igreja, eclésia, o edificarei, a palavra original no grego é oikonomos, que quer dizer com construindo uma casa, erigir uma construção, restaurar, fundar, promover o crescimento e a sabedoria, a virtude, santidade, piedade. E agora eu quero usar outro texto de Paulo, que ele está falando sobre a igreja de Éfeso, e ele fala com essa igreja de Éfeso, e fala sobre igreja, e fala, ele está querendo ensinar sobre casamento. Só que para ensinar sobre casamento, ele usa Jesus e a igreja. Vamos lá, em Efésios 5, 21 ao 32. Livro de Efésios, capítulo 5, 21 ao 32.
Eu não vou terminar essa mensagem aqui hoje. Essa mensagem ela vai estar dividida em duas partes. Vai ser uma parte 1 agora e parte 2 na reunião na mesa quinta-feira, ok? Então, parte 1 e parte 2. Então, Efésios, abriu aí? Quem abriu fala, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Vamos lá. Efésios 5, 21 ao 32. A palavra de Deus diz: sujeitem-se uns aos no temor de Cristo. Versículo 22. Esposas, que cada um de vocês... Agora eu queria que você não olhasse para a prática, né, que todo mundo olha para esse texto, olhando para marido e mulher. Você não vai fazer isso, né, porque é o sentido que Paulo está querendo dizer, ele está usando Cristo e a igreja. E aí, nós como marido e esposa, devemos olhar para Cristo e a igreja e entender o que é o casamento, entendeu? Então a gente vai olhar para Cristo e a igreja, tá bom? Então, olha só, esposas, que cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa. E aqui agora, como também Cristo é o cabeça da... Quem é o cabeça? Cristo. Sendo Ele próprio o salvador do... Então pastor nenhum tem poder para te salvar. Pronto. Líder nenhum vai te salvar. Eu não posso salvar você. Não posso nem salvar a minha filha. Por mais que eu quisesse. Eu não posso salvar a Bela e nem a Hannah. Entendeu? Faz sentido? Agora Jesus pode salvar. Ele é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador da igreja. Ele está falando sobre corpo. Então Jesus, Ele é o cabeça e Ele é quem vai salvar a igreja. Vamos lá, versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a quem? A Cristo. Então, a igreja se submete ao imperador. Ele é o imperador da igreja. Nós queremos executar a sua vontade. Nós queremos fazer o modelo que ele quer. A gente quer se mover como ele está se movendo. Você está entendendo, sim ou não? Tem gente aí? Assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Agora, qual é o padrão? Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, irmão, Jesus, Ele se entregou pela igreja. Então, assim, é legal umas palavras quando a gente interpreta e a gente precisa entender isso. Jesus, Ele se entregou por mim. Faz sentido, sim ou não? Por amor a mim, eu e você, a salvação pessoal e tal. Mas, aqui Paulo está falando que Jesus, Ele se entregou não apenas por mim e por você, individual. Ele se entregou, Ele morreu, Ele foi crucificado por causa da igreja. Então Jesus, Ele deu a sua vida e se entregou por conta da sua eclésia. Irmãos, Jesus ama igreja. Se tem um negócio que Jesus gosta, é da tal igreja. Então Jesus, Ele ama a igreja. Jesus, Ele está preocupado com a sua igreja. Por isso que Ele chama de noiva de Cristo. Quantos aqui são maridos e já foram noivo um dia? Entendeu? Um homem, eu lembro do dia do meu casamento. A minha preocupação pela Monique, né? E até o processo do casamento todo, né? De real, né? Será que ela está gostando? Será que não? Será que a gente está conseguindo agradar ela? Será que não? Você está entendendo, sim ou não? Se eu e você, sendo homem, né? Vamos lá, nós sendo homens carnais, desejamos coisas boas para as nossas noivas e nos preocupamos com ela, quanto mais Jesus com a sua igreja. Você está entendendo, sim ou não? Ele está cuidando, Ele que é aquele que se preocupa, Ele que morreu pela igreja, que somos nós. Então, essa igreja que é verdadeira, é Jesus que está construindo ela, e eu e você precisamos ter temor quando a gente fala mal da igreja. Entendeu? Jesus ama, tem zelo, é a noiva dele. Então, quando eu falo mal da igreja, eu estou falando mal da noiva de... Já parou para pensar nisso?
eu estou falando mal. É como se alguém começasse a falar. Irmão, teve um líder, o cara era líder, ele sentou comigo uma vez, e eu estava noivo da Monique. Ele sentou comigo uma vez, e ele começou a falar mal da Monique para mim. E ele começou a falar mal e tal, e assim, eu até entendi o que ele estava querendo dizer. Mas assim, uma hora lá ele soltou assim, cara, é só você mesmo para aguentar a sua noiva. Eu falei, cara, claro, eu vou casar com ela, né? E assim, e eu, um ódio, voado, não podia, né? Batendo, era líder, né? O cara falou isso para mim, né? Assim, e assim, ele não falou trazendo luz, ele trouxe ofendendo a minha noiva. Então, se eu tenho esse zelo pela minha noiva, quanto mais Jesus tem zelo pela sua igreja. Você está entendendo, senhor não? Jesus ama igreja. Então, você tem que ter temor, eu e você temos que ter temor de falar mal da igreja, sair da igreja, desanimar da igreja, porque ele ama a igreja. E quando eu falo isso, não é sair dessa igreja, tá? Você tem liberdade de ir e vir, né? Se for sair, né, saia do jeito certo, né, converse, fale o porquê, né, a gente vai tentar ver, né, o porquê que está acontecendo, se a gente pode mudar, se a gente pode fazer alguma coisa para você permanecer, né, a gente não quer que ninguém fique saindo, mas não tem essa, né, do cara querer sair daqui e a gente vai ficar amaldiçoando a pessoa porque ela saiu. Não é, isso é uma falsa igreja, entendeu? Comportamentos de uma falsa igreja. A pessoa quer sair e aí o pastor fica, não, porque você sair daqui vai ser amaldiçoado. Não, isso daí não tem base bíblica para a gente afirmar um negócio desse. Você está entendendo, senhor não? É claro que a gente quer que as pessoas fiquem. Faz sentido, senhor não? A gente vai buscar formas, meios, e encorajar, tentar resolver. Mas, irmão, o que eu estou falando aqui é de uma igreja que é do corpo de Jesus, e dessa igreja nós nunca deveremos sair. E nem desanimar dela, porque Jesus ama essa igreja. Faz sentido? Olha só o versículo 26, eu estou expondo texto a texto com você. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja, fala comigo, igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Fala comigo, porém, santa e sem defeito. Irmão, aí eu faço uma pergunta para você, qual igreja que é assim? Nenhuma, nem essa nossa pequenininha. Você está entendendo, senhor não? Porque a gente tem defeito, a gente tem erro, a gente tem mancha, a gente tem ruga. Você está entendendo, senhor não? Eu certamente vou falhar com você, não porque eu quero, né? Mas a gente vai pisar na bola. Você vai ficar descontente com alguma coisa que a gente faz, né? Pô, não gostei que hoje o louvor passou demais. Hoje o Thomas cantou desafinado. Hoje o irmão chegou atrasado. Hoje a salinha não teve, né? Então você vai ficar achando coisa aí para achar ruim, entendeu? E muitas vezes você pode ficar ofendido com isso, e aí essa ofensa sair da igreja, porque você ficou com o coração ofendido. Cara, se isso aconteceu, você está longe de conseguir fazer parte da igreja gloriosa. Por quê? Igreja vai ter defeito, né? Então a igreja vai ter defeito. Só que, né, Paulo está dizendo que Jesus, ele, né, então Cristo amou e se entregou por essa igreja, para que ele santificasse. Então Jesus vai santificar essa igreja. Para que ele, tendo purificado por meio da lavagem pela água da sua palavra. Então uma igreja bíblica está sendo fundamentada em Jesus. Então Jesus está purificando uma igreja pela palavra. Então uma igreja que não prega o evangelho no domingo, não está sendo lavado pela palavra, entendeu? Uma igreja que não lê Bíblia, não é uma igreja que está sendo lavada pela palavra. Você está entendendo, senhor não? A igreja que não tem forte exortação para a gente ler livro, para a gente buscar conhecimento, para a gente não está vivendo a palavra. E o que vai purificar eu e você? O que vai nos tornar mais parecido com Jesus? O que vai nos levar a essa edificação? É a sua palavra, é a palavra de Cristo. Ele está fazendo isso.
para apresentar a Ele mesmo. Então Jesus vai casar, não é com a gente aqui do jeito que a gente está. Jesus está nos preparando, Ele é esperto, é um noivo inteligente, né? Então Jesus está preparando a sua igreja. E Ele disse, irmãos, isso eu queria aqui te encorajar agora. Jesus está dizendo que Ele vai apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, que não tem mancha, não tem ruga, não tem coisa semelhante, santa e sem defeito. Essa é a obra que Jesus está fazendo no meio da igreja. Então, se a gente tiver mancha, não saia pela mancha, entendeu? Mas permaneça e ajude a construir essa igreja saudável. Então ajude a edificar um corpo saudável. Esse é o convite de Jesus. Essa igreja que nós vemos hoje, a verdadeira igreja, ela é verdadeira, mas ela não é perfeita. Fala comigo, verdadeiro é diferente de perfeição. Entendeu? Faz sentido, senhor não? Então, algo que Ele vai fazer extraordinário nessa igreja, é que Ele vai santificar, Ele vai purificar, Ele vai apresentar uma noiva gloriosa para si. Então, não é o Léo que vai fazer isso. Eu não tenho essa capacidade de fazer isso. Não é qualquer líder que vai fazer isso. Não é algo que um homem vai conseguir produzir isso. É algo que Jesus vai fazer pela sua igreja. Ele vai fazer isso. Ele vai preparar, e Jesus está preparando, e é isso que você tem que ouvir hoje. Jesus está preparando pessoas, homens e mulheres, que querem levar Jesus a sério na sua geração. Jesus está procurando uma noiva e não uma namorada. Vamos lá. Jesus não está querendo se relacionar com um compromisso que acaba por causa de probleminha. Jesus quer uma noiva que faça chuva ou faça sol, na alegria, na tristeza, saúde, na doença, fique e permanece com Ele até o fim. É essa igreja que Jesus está edificando. Irmãos, nessa jornada de igreja, você vai ferir e ser ferido. Entendeu? Porque você é você, cheio de pecado. Você é bonitinho, mas você tem um monte de pecadinho. Você está entendendo, senhor não? Então, é certamente, se você está ferido, você também vai ferir. Então você vai desagradar pessoas, e pessoas vão desagradar você. Você está entendendo, senhor não? Agora, você não pode abrir mão das promessas de Deus e daquilo que Deus está fazendo nos nossos dias por conta de ferida. Você precisa buscar realmente permanecer nesse lugar para buscar saúde, ser saudável. E aí a gente vai sendo pessoas saudáveis, gerando outras pessoas saudáveis. Você está comigo? Tem gente aí, sim ou não? É permanecer nesse lugar. Jesus está dizendo, versículo 28 agora: assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Quantos aqui falou assim, nossa, dedinho, como você é mau, né? Quero cortar o dedinho, né? Eu já pensei, esse tempo atrás, eu pensei em cortar o meu dedo, porque eu fiz um seguro lá e o meu corpo está valendo, né? Aí deu crise financeira, eu olhei, vale 10 mil, né? Corta aí, vai, né? Assim, estou brincando, né? Estou brincando, né? Não, meu Deus, né? Mas assim, você está entendendo, sim ou não? Faz sentido? Sim. Ninguém odeia o seu próprio corpo. Agora, gente, vamos lá. A esposa, né? O marido deve amar a esposa como ama a si mesmo, porque quem ama a esposa ama a si mesmo. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Meu Deus. Porque somos membros do seu corpo.
existe um apelo de Deus hoje para a igreja, de entender o que é ser membro do corpo de Jesus. Cara, quem é membro recebe alimentos, você está entendendo, senhor? Não? Quem é membro vai ser cuidado. Quem é membro vai ser cuidado. Ele vai cuidar, ele vai pastorear. E isso acontece através de quem? Ele é o engenheiro-chefe. Ele é o grande arquiteto. E Jesus, ele está alimentando e cuidando, né? Como esse grande construtor, ele está preocupado em endireitar essa engenharia toda. Faz sentido, senhor não? E isso precisa ficar bem claro para você hoje. E a terceira e última coisa que nós precisamos entender hoje é que eu e você precisamos fazer parte dessa igreja. Você entendeu que tem falsa igreja? Você entendeu que Jesus está construindo e ama essa igreja? Então a terceira coisa é que você precisa fazer parte dessa igreja verdadeira. Você precisa estar envolvido então com essa obra. Você precisa amar a igreja como amigo do noivo, como João Batista. Você precisa amar a igreja. Você precisa amar o que Deus está fazendo na terra. Você precisa desejar a aparição dessa igreja. Vamos lá. Você precisa ter esse clamor no seu coração. Deus, eu quero ver essa igreja então aparecer. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero amar essa igreja. Eu quero estar envolvido com essa igreja. Faz sentido, sim ou não? Sim. E você precisa fazer parte dessa construção, irmão. Você precisa fazer parte dessa obra que Jesus está realizando. Então, você jamais deve deixar de congregar. Irmão, olha, vou ser bem sincero com você. Se você não está feliz aqui na Actus Church de verdade, olha, você pode me chamar essa semana, a gente conversa. E se não der certo o nosso relacionamento aqui nessa igreja, eu tenho a alegria de te abençoar para você ir para uma outra. Eu tenho mesmo, eu vou ter essa alegria de te abençoar. Mas uma coisa, se você está ouvindo isso aqui hoje, não deixe de ficar na igreja. Não seja um desigrejados. Não fique andando por aí achando que você é nuvenzinha ou que você consegue tomar conta da sua vida sozinho, não. Igreja é um negócio que Jesus está fazendo. Isso não é coisa de homem, isso não é projeto de A mais B, não. Isso é um projeto do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está construindo uma igreja gloriosa e você precisa fazer parte dessa casa, dessa construção. Você e eu precisamos ser como pedreirinhos. A gente é como servente de pedreiro, né? Então quem é servente de pedreiro? Alguém que já trabalhou com servente de pedreiro? Eu já ajudei o meu avô lá em casa, não era nada de servente, sua mãe atrapalhava que ajudava, né? Mas eu tentei ajudar ele, não é? Às vezes nós na igreja, a gente faz isso com Jesus, né? A gente mais atrapalha do que está ajudando ele. A gente fala, Jesus me ajuda a te ajudar, né? Então, assim, Jesus me transforma e conseguir concluir a sua obra aqui, né? Mas o que um servente de pedreiro faz? Ele auxilia o pedreiro. Então, irmão, dessa obra que Jesus está fazendo, essa igreja saudável, ele é o engenheiro, ele é o arquiteto, ele é o empresário que mantém o projeto, ele é o pedreiro-chefe, o pedreiro auxiliar, ele é. Eu e você, a gente só é o servente dele. Você está entendendo, senhor não? Nessa classe é que eu e você estamos. Não importa se é presbítero, diácono, apóstolo, mestre, o que raio for. Você só é um servente de pedreiro ajudando o mestre dos mestres nessa obra que ele está fazendo. Você está entendendo, senhor não? Tem gente aí? Nós precisamos estar envolvidos. Irmão, Jesus, em Mateus 9:38, ele olha para a obra, ele olha para o grande projeto de Deus. Jesus olha para o plano de Deus.
E ele na frente dele, na sua humanidade, ele tem um monte de gente doente, gente com ansiedade, gente com depressão, gente desanimada, gente sem cuidado nenhum. E a falsa igreja da época não estava cuidando nada de todo mundo. Não estava fazendo. É uma crítica. Mateus 9, 35 a 38 é uma crítica ao sistema religioso daquela época. E Mateus 9, 38, Jesus olha para o plano perfeito de Deus e olha para a realidade do mundo. E ele fala para os seus discípulos. Ele fala para os seus amigos, amigos do noivo, aqueles que estavam começando a entender o seu plano, o seu projeto, os mesmos que mais à frente estavam em Mateus 16, é no mesmo diálogo, um pouquinho antes, Jesus olha para eles e fala o seguinte, fala, olha, o projeto, ele é grande, a visão do Pai é grande, mas os auxiliares são poucos, ninguém quer ser auxiliar. Quem quer ser auxiliar do pedreiro? Quem quer bater massa? Quem quer trazer pedra na gaiola? Quem quer pegar areia? Irmão, quem quer? Irmão, quem quer isso, irmão? As pessoas querem ser líderes. As pessoas querem vestir roupa top. As pessoas querem cargo. É isso que as pessoas querem. Mas Jesus não está chamando ninguém para ter cargo. Jesus está querendo chamar os auxiliares dele. Aqueles que não querem roubar o plano, a obra. É aqueles que só querem fazer parte dela, como um mero auxiliar, servindo ao grande rei, sendo servo desse projeto. É esses que Deus está procurando. É esses que vão auxiliar. E aí Jesus fala para os seus auxiliares, o projeto é grande, mas os auxiliares são poucos. Peço então para o dono da obra, que ele contrate mais auxiliares para essa obra. Jesus está pedindo para oração por auxiliares de pedreiro. Irmão, para mim e para você, só tem esse cargo, não tem outro. O cargo de pedreiro já foi ocupado. O do pedreiro 2, o do pedreiro 1, o do gerente de obra, o do engenheiro e do arquiteto, já foi ocupado por Jesus. Ele falou que ele é a garantia que essa obra vai acontecer. Ele só está chamando, ele já tem recurso, ele já tem dinheiro, ele já tem tudo. A única coisa que ele está chamando é, será que eu preciso de auxiliares? Será que vai ter pessoas em Botucatu que vão querer ser auxiliares nessa obra? Pessoas que vão fazer parte desse projeto. Você está me entendendo, irmão? Essa é a oração de Jesus. Jesus, ele pediu isso para os seus discípulos. Roguem ao Senhor da seara, para que envie mais trabalhadores para a sua seara. E a igreja, ela vai ser gloriosa. A igreja vai ser construída. E uma igreja que é uma verdadeira igreja, que se move em família, que se move em relacionamento, que se move em comunhão, que se move de verdade. Você está entendendo isso ou não? É essa igreja que Jesus vai construir. É essa igreja. E a minha pergunta para você hoje: quantos aqui desejam se mover em família, fazendo parte do projeto e da obra de Jesus aqui na terra? Fique em pé no seu lugar.
Feche os seus olhos, irmãos. Feche os seus olhos no seu lugar. Deixa Jesus ministrar ao nosso coração. Oh, Jesus. Levanta sua voz, se a palavra está falando com você. Levanta sua voz no seu lugar agora e fala: Jesus, eu quero. Jesus, Ele está chamando você para fazer parte disso. Jesus está te chamando hoje. Se existe algo, querido, que vale a pena você gastar a sua vida, você investir o seu tempo, os seus recursos, a sua família, é no plano perfeito de Deus. A igreja é obra de Jesus. Mateus 16, ele diz que Ele vai edificar. Ele é o edificador dessa casa. Oh! Jesus, nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na nossa geração. Nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está movendo nos nossos dias, Jesus. Jesus, encontra os teus auxiliares da tua obra nessa casa. Jesus, encontre aqueles que vão responder ao teu chamado. Encontre os teus amigos, amigos do noivo nessa garagem, aqueles que vão se mover olhando para ti, com grande alegria, radiantes. Oh, aqueles que vão ouvir a tua voz e obedecer, aqueles que irão permanecer obedecendo. Jesus, encontre em nós, irmão, continue no seu lugar. Fala: Jesus, eis-me aqui. Essa não é uma palavra para você ficar como você está, mas é um grande convite. É um convite de Jesus para você. Olha, se você está aqui hoje, você veio para casa e você está desencorajado, você está desanimado, você está abatido por conta de alguma coisa, problemas de fora, nós queremos orar por você nesse lugar. Jesus tem falado sobre ser um lugar de cura, e a igreja é isso. A igreja é um lugar de manifestação do poder de Deus, e nós queremos orar pela sua vida. E também, se você está aqui e você foi ferido por uma falsa igreja, você foi ferido por um falso ensino, e isso fez você não acreditar mais em homens, não acreditar mais em instituições, não acreditar mais na igreja, e você tem sofrido com isso, e não consegue fluir, não consegue servir, nós também queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Talvez você já está aqui há um tempo e não tem conseguido fluir por conta disso. E Isaías 61 diz que a unção do Senhor, ela vem para curar. E nós queremos viver essa realidade como igreja, liberar cura para o seu interior. Ontem nós estávamos no encontro da Ticum e teve um momento lá que eles oravam especificamente por isso. Então, não é só você aqui, tem muita gente, tinha pastores e líderes que estavam lá, que foi ferido por conta de organizações, até mesmo das suas próprias, mas eles estavam precisando de cura. Então, se você está precisando, reconhece, e nós, enquanto a gente está adorando aqui, nós vamos ter um momento agora de ministração de cura, agora de orar por cura. Se você está sofrendo de ansiedade, depressão, alma, né, alguma inquietação interior, nós queremos orar por você, sabendo que Jesus tem poder para curar o seu interior, e de você sair daqui leve, você sair daqui são, você sair daqui restaurado pelo Senhor. Pai, nós oramos por isso agora.
Nós oramos por isso agora. Se você está identificando, eu queria só, a gente está todo mundo de olho fechado, levanta sua mão no seu lugar, dá um chacoalhão assim, que nós vamos orar por você. Senhor Jesus, nós oramos. Continua, pode levantar a mão bem alto, quem está precisando de oração, que nós vamos chegar até você. Isso, nós vamos orar por você agora. Isso, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, nós queremos liberar o novo do Senhor, um tempo novo, um tempo de coisas novas, um tempo de restauração, um tempo de edificação. Oh Deus, nós declaramos isso, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo, um novo tempo, uma nova estação, o novo do Senhor sobre a vida dos teus filhos.